Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. E no review de hoje eu quero mostrar uma obra que é simplesmente incrível. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, não esqueça aí de clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho em inscrever-se, deixar o teu like, comenta aqui o que você achar desse vídeo, à medida em que você for assistindo esse vídeo, porque isso também nos ajuda muito, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e envie esse review, esse vídeo, assim como os demais vídeos do nosso canal, para mais pessoas. E no review de hoje eu quero mostrar para vocês uma obra que eu queria há muito tempo adquirir e ela chegou aqui há umas 2 ou 3 semanas e é uma obra maravilhosa. Eu estou falando da obra Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, de Walter Brueggemann. É uma obra que ela vem em parceria da editora Paulus com a editora Academia Cristã, e que eu tenho certeza, se você é um amante da teologia do Antigo Testamento, se você é um amante de teologia bíblica, eu tenho certeza que você vai amar essa obra. Dá uma olhadinha também lá no nosso site, nós não temos essa obra no nosso site, que é o livrariaculturabiblica.com.br, mas se você quiser ajudar o canal, adquira essa obra no link que está aqui na descrição, é um link que vai para a Amazon, e você também ajuda o nosso canal a crescer, você contribui também com o crescimento do nosso canal. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui no que essa obra tem a nos mostrar. Bom, pessoal, essa é a obra Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, de Walter Brueggemann. Ela vem, conforme eu já disse, pela editora Paulus e também a editora Academia Cristã. Ela é uma obra padrão aí do ponto de vista acadêmico, ela tem 16,5 de largura, tem aqui também 23,5, 24, 23,5 de altura. Vamos dar uma olhadinha na lombada dela aqui, o tamanho dessa lombada. Ela tem aqui 5,5 centímetros de lombada. É uma obra volumosa. Ela tem aqui 991 páginas. O papel é um pouco diferente do que a gente está acostumado com as obras acadêmicas da editora Academia Cristã. Geralmente eles utilizam um papel um pouco mais grosso, e às vezes você pega algumas obras que tem 1.000 páginas e que ela fica com 6 ou 7 centímetros de lombada, como outras obras, como o Senhor Jesus Cristo e também a ressurreição do Filho de Deus. Esse é um papel muito bom também, mas ele é um papel um pouco mais fino, tá, pessoal? E que fez com que essa obra ficasse um pouquinho mais compacta do ponto de vista da sua lombada. Mas vamos dar uma olhadinha no que essa obra tem. Ela tem aqui, ela vem com essa capa, né, para proteger aqui a capa do livro. É a mesma capa que está nessa capa protetora. Vamos dar uma olhadinha. Teologia do Antigo Testamento, aqui é uma folha de rosto. Vamos lá. Título original: Theology of Old Testament, Testimony, Disputes e Advocacy, né? Tradução de Jonathan Lewis Heck, revisão de Wolf Book, supervisão editorial de Luiz Henrique e Paulo Capelletti, né? A capa, William Alves, né? Aqui nós temos a ficha catalográfica dela. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice, no sumário dessa obra. E nós temos prefácio, a segunda edição de 2005, prefácio, a primeira edição de 1997, primeira retrospectiva do início ao fim de um período produtivo. Então ela vai discutir em que pé está a pesquisa acadêmica da teologia do Antigo Testamento, primórdios na Reforma, empreitada crítica, né? A recuperação da interpretação teológica, o final de um período gerativo. Segunda retrospectiva, a situação contemporânea, a situação interpretativa pós-moderna, iniciativas centristas, esforços marginais, 4 questões insistentes. Testemunho central de Israel, na parte 1. A prática do testemunho de Israel, o testemunho e a metáfora do julgamento, o formato normativo do discurso de Israel, o conteúdo normativo do discurso de Israel e um resumo. Testemunho em sentenças verbais,
Javé, o Deus que cria. Javé, o Deus que faz promessas. Javé, o Deus que liberta. Javé, o Deus que ordena. Javé, o Deus que guia. 5. Adjetivos, as marcas características de Javé, generalizando adjetivos a partir de sentenças verbais específicas. Êxodo 34, versículos 6 e 7. Um credo de objetivos. Usos representativos da fórmula adjetival. 4 conclusões provisórias. Substantivos. Javé é constante. O testemunho das metáforas. Metáforas de governo, metáforas de sustento. Panorama do testemunho dos substantivos. Javé plenamente revelado. Apresentação disjuntiva de Javé. Reações à representação disjuntiva de Javé. A densidade dos substantivos de sustento. Uma resolução aproximada na justiça. Observações sumárias. Parte 2. O testemunho contrário de Israel. Reexaminando o testemunho central de Israel. Obscuridade, ambiguidade, negatividade. As questões de Israel a Javé. O contexto do reexame. O caráter oculto de Javé. O governo oculto de Javé. O governo de Javé. Personificação e providência. Aqui também um resumo. A ambiguidade e o caráter de Javé. Javé é abusivo? Javé se contradiz? Javé é indigno de confiança? Então, do ponto de vista apologético, até quando as pessoas dizem o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, você vai ter uma boa base aqui argumentativa para a defesa de fé, né? Então vamos lá. Javé e a negatividade. As sanções da aliança. A Teodiceia no Antigo Testamento. Preservando a atenção. Parte 3. O testemunho espontâneo de Israel. Possíveis motivos para o testemunho espontâneo. Os parceiros de Javé. Israel como parceiro de Javé. O amor original de Javé por Israel. A obrigação de Israel quanto à aliança. O Israel recalcitrante e disperso. Javé se volta novamente para Israel. Israel reunificado e em obediência. A vida narrativa de Israel em 4 textos. Israel e posteriormente a igreja. E nós temos o ser humano como parceiro de Javé. A noção de pessoa na aliança. Um ser humano equiparável à soberania e misericórdia de Javé. Traços característicos da natureza humana em aliança. A existência na aliança como uma natureza humana alternativa. A natureza humana segundo a aliança em 2 textos. As nações como parceiras de Javé. O amplo horizonte do governo de Javé. As nações frente a Israel. Javé e as superpotências. A possibilidade de um poder legítimo no mundo de Javé. A criação como parceira de Javé. Um mundo abençoado e fértil. A criação em perigo. O mundo além da anulação. A criação sob o comando de Javé. O drama da parceria com Javé. Padrões recorrentes nos parceiros. A articulação de Israel sobre Javé. Materiais para uma metanarrativa. O testemunho concreto de Israel. O mediador, a pessoa de Javé. A presença não mediada de Javé. Mediações da presença de Javé. A Torá como mediadora. Moisés como doador da Torá. A dinâmica interpretativa da Torá. A prática dinâmica da Torá. Interpretação na tradição cristã. O rei como mediador. As exigências práticas da realeza. Problemas interpretativos da monarquia. Os 2 reis. Os reis e a Torá. A realeza e o exílio. A realeza e a esperança. O profeta como mediador. Oradores estranhos e originais. Discurso pleno de autoridade. O processo de canonização, ética e escatologia.
Oculto como mediador. Problemas criados por estereótipos críticos e teológicos. Sião, a oferta da presença de Jerusalém. A autorização mosaica da presença. Seguindo aqui. Duas trajetórias similares de Jerusalém. A presença como dom e problema. O sábio como mediador. O consenso acadêmico, contexto e situação social da sabedoria, distorções disponíveis, a mediação da normalidade da vida, trajetórias derivadas da sabedoria, modos de mediação e vida com Javé, os dons de Javé e Israel, circunstâncias da vida real, iniciativas humanas sujeitas à perversão, a disponibilização de Javé, a prática comunitária encarnada, a mediação como discurso institucional, o discurso performativo. Parte 5. Perspectivas para a interpretação teológica. Então você já vai ter aqui uma perspectiva geral sobre como desenvolver a teologia do Antigo Testamento, como interpretar essa teologia descrita na Antiga Aliança, ou no Primeiro Testamento, ou na Bíblia judaica, como a maioria dos teólogos bíblicos preferem utilizar o termo. A interpretação em um contexto pluralista. Desestabilização da interpretação hegemônica para o pluralismo. A teologia do Antigo Testamento em relação ao pluralismo. O poder constitutivo do testemunho de Israel. Algumas questões gerais. A teologia do Antigo Testamento em relação à crítica histórica. A teologia do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento e a teologia da Igreja. A teologia do Antigo Testamento em relação à tradição e à comunidade judaica. A teologia do Antigo Testamento e o problema da justiça. Em busca do verdadeiro discurso. 4 razões permanentes. O estilo da vida da comunidade de interpretação. A linguagem da fé de Israel. Reconhecer Javé demanda uma reorganização de tudo mais, né? E aqui nós temos já o prefácio, a segunda edição, e vamos dar uma olhadinha em alguns pontos que eu separei aqui muito interessantes dessa obra para nós observarmos. Olha só. Javé, o Deus que faz promessa, né? Em seu testemunho mais excêntrico, o Antigo Testamento afirma que Javé disse ao patriarca Abraão: jurei por mim mesmo que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Gênesis 22, o versículo 16 até o 18. Mais tarde, em tradições bem diferentes, Israel apela novamente a essa notável afirmação de Javé, para que bem te suceda entre eles e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 18. Olha só. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O testemunho de Israel sobre Javé o apresenta como alguém que faz promessas e como suficientemente poderoso e confiável para transformar a vida no mundo. Para Israel e para todos os povos, transcendendo as circunstâncias presentes até as novas possibilidades vivificantes. As promessas de Javé mantêm o mundo acessível ao bem-estar, mesmo distante das circunstâncias mortais, né? Aqui falando sobre um Deus que ele faz promessa e tem poder para cumprir, ainda que a circunstância seja contrária. Aqui ele vai fazer uma análise, e é muito bom para quem quer fazer exegese bíblica. Ele vai fazer uma análise dos verbos da promessa, né? Aqui, ó, verbos da promessa. O verbo-chave no qual Israel medita constantemente é jurar, né? Ou prometer sob juramento, como foi traduzido em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 23. É esse verbo que torna estranho esse testemunho sobre Javé, pois se refere a um pronunciamento que procede dos próprios lábios de Javé, no qual ele fala de uma
obrigação consigo mesmo. Jurei por mim mesmo acerca do futuro de Israel. A sentença de testemunho aqui mencionada não é um ato, a menos que esse pronunciamento seja considerado performativo, concretizando aquilo que afirma, né? E aqui, como toda obra acadêmica, tem algumas notas de rodapé. Irmãos, de fato é uma obra incrível que vale demais a pena você ter na sua biblioteca. Olha aqui, metáforas de governo. As metáforas que parecem dominar o discurso de Israel sobre Javé, podem ser denominadas de imagens de governo. Por meio delas, Israel testifica a capacidade de Javé governar e se impor, afirmando sua autoridade soberana e assegurando uma ordem coerente da vida humana. Ernest Wright e Patrick Miller tratam de diferentes maneiras esse conjunto de imagem, no qual podemos incluir juiz, rei, guerreiro e pai. Cada uma dessas imagens se refere ao uso do poder, de fato, como frequentemente tem se reconhecido. É possível que essas metáforas estejam abertas a uma compreensão machista do caráter de Javé, pois geralmente estão associadas à masculinidade e à virilidade. Não há dúvida que essas imagens de Javé, na fala de Israel, foram interpretadas como autorizando o controle masculino que geralmente é pesado, explorador e brutal. Sem negar que essas interpretações de Javé produziram resultados sociopolíticos destrutivos. É igualmente importante reconhecer que essas articulações de Javé eram teologicamente urgentes em uma comunidade que era caracteristicamente marginalizada, uma comunidade que apela a essa força favorável a Israel, como um remédio e antídoto contra poderes brutais e hostis, divinos e humanos. Ou seja, o poder de Javé mediado nessas metáforas funciona como um poder contrário para desabsolutizar as forças opressoras. Tendo dito isso, porém, é igualmente importante reconhecer essas metáforas como mediações de poder. Não podem ser reduzidas totalmente à unidimensionalidade. Essas metáforas permanecem mais abertas e elusivas que isso, e na imaginação de Israel, afirmam mais do que mero poder, afirmam algo diferente, né? Que nós temos Javé como juiz, então ele vai já fazer também uma oposição, né, a essa questão de as pessoas às vezes utilizarem a Bíblia, utilizarem alguns textos bíblicos para se colocar acima dos outros, para oprimir, para explorar pessoas, né? Então a gente já tem uma defesa disso também. Olha só, capítulo 13, testemunho espontâneo de Israel. Nessa sessão assumimos novamente a metáfora governante de testemunho em um tribunal, desta vez para falar sobre o testemunho espontâneo de Israel. Primeiro, consideraremos o sentido da expressão testemunho espontâneo dentro da metáfora do tribunal, e depois consideraremos o caráter e o propósito desse testemunho de Israel. Possíveis motivos para o testemunho espontâneo. Em boa parte do procedimento no tribunal, as testemunhas são cuidadosamente monitoradas e preparadas pelos advogados, de maneira que o testemunho que dão contribua à argumentação que os advogados buscam construir. Para construir uma argumentação assim, os advogados precisam que certas coisas sejam ditas no tribunal. Por isso, induzem a testemunha para se assegurarem de que as coisas sejam ditas. Contudo, deve-se tomar cuidado similar para evitar outras declarações que, para a causa da argumentação em construção, não devem ser pronunciadas pela testemunha. Assim, a testemunha normalmente é instruída apenas a responder as questões, ou seja, responder apenas o que é perguntado, não voluntariar nenhum testemunho além de respostas circunspectas às questões. O testemunho extra, não solicitado pelo advogado, pode ser danoso à argumentação, né? Então ele vai falar dessa questão do testemunho de Israel. Os parceiros de Javé, né? Para esses grupos conectados a Javé,
de forma íntima e intrínseca o uso do termo parceiro, né? Uso o termo parceiro. Proponho que esse seja um termo neutro, deixando em aberto a dinâmica, provavelmente aqui vamos ver, a dinâmica do relacionamento. O que é importante agora é reconhecer que Javé, tal como se apresenta no testemunho de Israel, nunca está sozinho, mas é sempre Javé em relacionamento, assim como Rolf Kinnerin corretamente afirma. O Antigo Testamento está falando rigorosamente, não fala sobre Javé. Ele fala sobre o relacionamento entre Javé, o Deus, e a realidade. Israel percebeu que nunca se discernirá corretamente a Javé, a menos que fique claro que todo pronunciamento fiel sobre Javé deve ao mesmo tempo ser um pronunciamento sobre um parceiro dele, né? Aí temos aqui também conexão entre liberdade e paixão. Olha, irmãos, é uma obra que de fato assim para você que é pregador, para você que é ministro do evangelho, você precisa ter essa obra, você precisa estudar essa obra, você precisa dedicar um tempo ao estudo da teologia bíblica para compreender o Antigo Testamento, né? Para nós não tornarmos o Antigo Testamento apenas uma questão legalista e moral, né? Olha só, aí ele vai falar da Torá como mediadora, né? Moisés como doador da Torá. A Torá ocupa o lugar primário de autoridade, significância e influência na mediação do propósito, presença e poder de Javé para Israel. No contexto da teologia do Antigo Testamento, os cristãos têm muito a desaprender e reaprender sobre a Torá. Na trajetória interpretativa desde Paulo, por meio de Agostinho e Lutero, a Torá foi brutalmente reduzida à lei, entendida em um regime de legalismo. Como vou articular, a Torá tem em si um conteúdo bem mais dinâmico, aberto e elusivo do que se concebe na usual ideia gentílica do Ocidente sobre a lei judaica, né? Você deve ver assim, muitas vezes a pessoa afirmar, olha só, o Antigo Testamento é a lei, precisa ser rejeitada, a Torá é a lei. Ele vai mostrar que não, a Torá é a revelação de Deus. Agora, como interpretá-la corretamente? Como utilizar isso na mediação de Deus, né? Como essa Torá, como essa revelação mediou, né, o nosso relacionamento com Deus. A Torá se desenvolveu uma série de proclamações, pronunciamentos oraculares e mandamentos ocasionais para uma prática e literatura mais holística. Ela retém algumas propriedades desses pronunciamentos iniciais, mas também assumiu vida própria. Não é nossa responsabilidade ou tarefa apropriada aqui rastrear a difícil e obscura rota do desenvolvimento da Torá. É suficiente como parâmetro insistir que, seja o que for que permanece desses pronunciamentos específicos na atual Torá completa, isso deve ser lido como parte de um todo maior, que influencia e remodela pronunciamentos concretos. Vamos dar uma olhadinha aqui também. Modos de mediação e vida com Javé, né? Cada um dos modos acima nomeados de mediação de Javé e Israel é bem distinto. Além disso, cada um desses modos, até onde podemos determinar, tem uma rica história e assume uma pluralidade de formas e expressões ao longo do tempo. Portanto, qualquer resumo tende a ser algo reducionista. Não obstante, sugiro 5 conclusões gerais, né? Então, vai falar os dons de Javé a Israel. Cada um desses modos de mediação, segundo o testemunho de Israel, é intitulado como um dom de Javé a Israel. Esses modos são mecanismos humanos pelos quais Javé pode ser mobilizado, manipulado ou coagido a cumprir uma agenda determinada, né? Então ele está dizendo que nós, equivocadamente, imaginamos que isso possa manipular Deus, né? Mas nós precisamos compreender a palavra do Senhor, saber que tudo está debaixo do controle dele. Olha só, a Torá, a monarquia, os profetas,
como os primeiros ali autorizados por Moisés, o culto e a questão dos sábios. Toda essa questão de mediação que nós lemos durante todo o vídeo, né? Mostramos aqui lá no índice, vai estar relatado aqui dessa forma, de uma maneira reduzida aqui também, resumida, para nós compreendermos como isso se relaciona com a Escritura Sagrada. Bom, pessoal, essa é a obra Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, de Walter Brueggemann. É um autor, irmãos, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela leitura, pela maneira que ele escreve. Vale demais a pena. Se você quer pesquisar sobre o Antigo Testamento, como isso se relaciona até os dias atuais, não se esqueça, vale demais a pena ter na sua biblioteca. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar em inscrever-se, deixar o teu like e também dar um pulinho lá na nossa livraria, livrariaculturabiblica.com.br. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, marque algum amigo seu. Vamos divulgar esse vídeo, esse canal, e eu agradeço demais vocês e até a próxima, se Deus quiser.